A Inglaterra é vista por muitos como um destino dos sonhos, riqueza, oportunidades e estabilidade. Mas será que a vida lá é tão diferente da realidade brasileira? Hoje eu vou te mostrar com dados reais como funciona viver e trabalhar na Inglaterra, custo de vida, salários, economia e comparação direta com o Brasil. A Inglaterra faz parte do Reino Unido e continua sendo uma das economias mais importantes do mundo, com crescimento moderado mesmo em tempos de desafios econômicos. Segundo dados atualizados, o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2025 foi de apenas 0,1%, mostrando que a economia britânica está passando por um período de desaceleração e ajuste fiscal. Ao mesmo tempo, o salário médio no país subiu 4,3% em 2025, chegando a cerca de 39 mil libras esterlinas por ano antes dos impostos, o que indica um aumento real no poder de compra dos trabalhadores. Vamos começar pelos números mais importantes, salário mínimo e salário médio. Na Inglaterra, o salário mínimo varia de acordo com a idade, e para quem tem 23 anos ou mais é o chamado National Living Rate. Em 2025, esse salário mínimo pode render aproximadamente 1.960 libras esterlinas por mês antes dos impostos. Se a pessoa trabalha 40 horas por semana, que convertido para reais, fica algo em torno de 14 mil reais por mês, usando o câmbio médio recente. Já no Brasil, o salário mínimo em 2025 gira em torno de R$ 1.518 por mês. Mas ganhar mais não significa viver melhor automaticamente. Por isso, precisamos comparar com o custo de vida. Segundo indicadores internacionais, o custo de vida no Reino Unido é aproximadamente 139% mais caro que no Brasil em média, considerando itens como alimentação, moradia e transporte. Isso significa que, em termos gerais, viver no Reino Unido custa mais que no Brasil, apesar de os salários serem maiores. Vamos falar de números reais. Uma refeição simples pode custar cerca de 12 a 15 libras esterlinas. Um litro de leite fica por volta de 0,89 libras esterlinas. Aluguel de um apartamento pequeno pode ultrapassar 700 libras esterlinas por mês facilmente. Em comparação, no Brasil, os mesmos itens custam bem menos. O aluguel de um apartamento de um quarto em cidades como São Paulo é bem menor quando convertido para libras. Refeições e transporte custam uma fração do preço britânico. Outra forma de ver essa diferença, comparando Londres com Brasília, o custo de vida em Londres é 208% mais caro que em Brasília. Isso inclui comida, transporte e moradia. Na Inglaterra, o transporte público é eficiente, mas nem sempre barato. Uma passagem pode custar cerca de 2,40 libras, ou mais dependendo da cidade. Enquanto isso, no Brasil, passagens em cidades como São Paulo normalmente custam menos quando convertidas. Esses custos impactam diretamente o orçamento mensal, especialmente quando somados às despesas fixas como contas de energia, internet e alimentação. Colocando tudo junto, mesmo com salários muito maiores, o alto custo de vida significa que uma grande parte da renda é gasta em despesas básicas, principalmente moradia. Por isso, mesmo com um salário mínimo relativamente alto para padrões globais, muitas pessoas britânicas ainda sentem dificuldades em economizar ou melhorar de vida dependendo da cidade e do estilo de vida. Outro ponto importante é o acesso a serviços públicos. O sistema de saúde, por exemplo, é universal no Reino Unido, o que reduz gastos pessoais com saúde. Além disso, educação pública e transporte bem organizado são frequentemente citados como pontos positivos na qualidade de vida britânica. No Brasil, apesar do custo de vida ser mais baixo, isso vem com menor poder de compra e salários mais baixos. Por exemplo, alguém ganhando o salário mínimo no Brasil tem um poder de compra significativamente menor do que alguém ganhando o salário mínimo equivalente na Inglaterra. Mas isso não quer dizer que a vida no Brasil seja pior. Existem vantagens culturais, relações sociais e até custo de vida menor que compensam para muitas pessoas. Então, qual é a realidade? A Inglaterra oferece salários maiores e serviços mais estruturados, mas também uma vida muito mais cara. Mas decisões financeiras ou falta de planejamento pode fazer parecer que o sonho britânico é inalcançável, ou, em alguns casos, uma troca de desafios diferentes. Mas agora que eu expliquei e fiz algumas comparações em relação à vida cotidiana, mercado de trabalho, salários, custo de vida, cultura inglesa e economia do país, quero fazer umas pequenas reflexões sobre a comparação que a gente consegue fazer entre Inglaterra e Brasil. Até porque, pessoal, fazer comparações superficiais não adianta nada para você conseguir extrair o máximo de informações necessárias e importantes de um determinado país. Com isso, sem mostrar dados reais de fato, mas sim conforme a gente vê na prática, a gente sabe que o Reino Unido e até mesmo a Inglaterra, né, que é o país que tem a maior população, no caso do que faz parte do Reino Unido, a gente consegue perceber que lá tem menos crime, a qualidade de vida é maior por conta que lá não é república como no Brasil ou Estados Unidos, por exemplo. Ela faz parte do Reino Unido, que é controlado pela monarquia.
monarquia, que é o Reino Britânico. Então você vai ter um governo que eles estão focados no longo prazo, qualidade de vida que a pessoa vai ter ao longo da vida dela. Em contraproposta, se você já mora aqui no Brasil, você está acostumado a um ambiente que seja mais calor, que seja mais quente. E lá é um lugar que chove bastante, é um lugar mais frio, as pessoas são mais focadas no trabalho. Na Inglaterra, por exemplo, tem um maior investimento em relação à educação para o jovem, enquanto isso no Brasil não é tão organizado e estruturado como deveria ser. O Reino Unido, por exemplo, é uma das maiores economias do mundo. Em 2024 foi a sexta maior economia global por PIB nominal. A moeda britânica, a pound sterling, é uma das mais negociadas do mundo e figura entre as principais reservas internacionais. O Reino Unido tem cerca de 68 milhões de habitantes, sendo a Inglaterra responsável pela maior parte desse número. Grande parte do crescimento populacional recente vem da imigração, com um dos maiores saltos populacionais em 75 anos, impulsionado por pessoas que chegam de outros países. O francês foi uma língua oficial da Inglaterra por quase 300 anos, após a invasão normanda entre 1066 e 1362. Eu tenho certeza que você não sabia dessa. Londres, por exemplo, é uma das cidades mais multiculturais do mundo, com mais de 300 línguas faladas em sua população urbana. Stonehenge, um monumento pré-histórico na Inglaterra, começou a ser construído por volta de 3000 a.C., o que o torna tão antigo quanto as pirâmides de Egito. Winchester foi a primeira capital da Inglaterra antes de Londres ser escolhida após a conquista normanda. O Shard, em Londres, tem 350 metros de altura, sendo um dos edifícios mais altos da Europa. O Castelo de Windsor é o castelo habitado mais antigo e maior da Europa, ainda usado pela monarquia britânica. Os ingleses são famosos por beber mais chá per capita que qualquer outro povo no mundo. Pontualidade é um valor cultural forte. Espera-se que compromissos e horários sejam respeitados rigorosamente entre os britânicos. Há mais galinhas do que pessoas na Inglaterra. Isso você não sabia também, eu sei. A Inglaterra é berço do futebol moderno. A Associação de Futebol FA foi fundada lá em 1863 para padronizar as regras do jogo. Outros esportes que se desenvolveram fortemente na Inglaterra incluem rugby, cricket e tênis. Depois de tudo isso, a pergunta não é se a Inglaterra é boa ou ruim. A pergunta é, ela combina com você? Tem gente que prefere estabilidade, silêncio e previsibilidade. E tem gente que prefere calor humano, improviso e proximidade social. Nenhum está errado, são escolhas diferentes. Agora eu quero saber de você. Você trocaria o Brasil pela Inglaterra? Se sim, por quê? Se não, o que te faria ficar? Comenta aqui embaixo sua visão, porque ler esses comentários ajuda não só o canal, mas também outras pessoas que estão tentando decidir o futuro delas. Muito obrigado por assistir. Seu tempo vale ouro para mim. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês do outro lado.